Fire. Estamos ao vivo. Hare Krishna, Haribol. Aqui no Facebook Transcendental da ISKCON, Rio de Janeiro. Pronto, voltamos. Uma queda de celular. Até os celulares caem nesse mundo material. Esse é o problema. Vamos lá, deixa ele quietinho aqui. Enquanto nós começamos a nossa meditação de hoje do Śrīmad Bhagavatam, canto 3, capítulo 32, são 3 versos, 4 versos, do 12 ao 15. Śrīmad Bhagavatam, canto 3, capítulo 32, versos de 12 a 15. Vamos começar então a nossa preparação cantando literalmente para Srila Prabhupada. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira
vanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Haribol. Minhas sinceras e humildes reverências à congregação da ISKCON Rio de Janeiro. Hoje nós vamos fazer uma meditação no Śrīmad Bhagavatam 3:32, de 12 a 15. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyana Timirandasya Gyanana Jana Shalakaya Chaksura Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais completa ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu os meus olhos com o archote do conhecimento. A ele eu ofereço as minhas mais humildes, sinceras e amorosas reverências. He Krishna Karuna Shindu Dinabando Jagapate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute. Ó querido Krishna, amigo dos aflitos, fonte da criação, Senhor das Gopis, amante de Radharani, ofereço minhas respeitosas reverências. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrashabhanu Shutidevi Pranamami Haripriye. Ofereço também respeitosas reverências a Shrimati Radharani, cuja tonalidade corpórea lembra o ouro derretido. Rainha de Vrindavana, filha do rei Vrashabhanu, muito querida pelo Senhor Krishna. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Chandramukha Swami Iti Namine. Namaste Guru Prestaya Hidrayananda Padasharaye Prabhupada Karuna Shakti Gita Sharaprasharine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine. Narayanan Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayana Udire. Antes de recitar Śrīmad Bhagavatam, verdadeiro meio de conquista, oferecemos respeitosas reverências à personalidade de Deus, Narayana, Anara Narayana Rishi, ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, Srila Vyasadeva, o autor. E claro, como sempre diz nosso Sikshaguru Paravyoma Prabhu, a Srila Prabhupada, o propagador.
Nasta praeshu badeshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shlok bhakti bhavati naistiki. Assistindo regularmente às aulas do Śrīmad Bhagavatam, prestando serviço a um devoto puro, tudo que é molesto ao coração é completamente destruído. E o serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus, ao qual se louva com canções transcendentais, se estabelecerá como fato irrevogável. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Um bom dia a todos e a todas, uma alegria, uma honra e também, obviamente, um grande desafio estar aqui nesse canal tão especial que todos os dias, pela manhã, às 8 horas, traz a conselho e determinação de Srila Prabhupada, a leitura do Śrīmad Bhagavatam. Srila Prabhupada sempre recomendou que em todos os templos, em todas as comunidades Vaishnavas da ISKCON, o Śrīmad Bhagavatam fosse estudado logo pela manhã e no final da tarde, depois do serviço devocional prestado, os devotos e devotas também estudassem o Śrīmad Bhagavad Gita. Um bom dia aqui a Haridarshana Dasa Goswami, nosso Siksha Guru, também Marcelo Magalhães, Hare Krishna, bom dia, minha reverência a vocês. A nossa querida mãe Sundarangi Devidasi, que me antecedeu ontem, né, com uma linda aula. Muito obrigado, Sundarangi, também já me deixou assim muito mais seguro para a aula de hoje, depois das suas muito auspiciosas explicações. Otávio Daniel, Hare Krishna, minhas reverências. Otávio Daniel, que sempre também nos traz excelentes aulas no canal do Centro Hare Krishna lá de Jundiaí. E claro, o Paravyoma Prabhu, que já entrou aqui nos primeiros segundos, dando as suas bênçãos para nós. Vamos então ao Śrīmad Bhagavatam 3, capítulo 32, emaranhamento em atividades fruitivas. E os versos de hoje, de 12 até o 15. Então, vamos lá. Canto 3, capítulo 32. Versos de 12 ao 15. É um grupinho de versos, né, que vem juntos aqui no Śrīmad Bhagavatam. Adyahashtira charananyo veda garbaha saharshibhi yogeshwaraha Kumaradhyayaha Siddhaya Yoga Pravartakaihi Veda Drishtyabimanena Nihi Shanchenapi Karmana Kartritva Sagnam Brahma Purushan Purusharchabam Shansritya Puniha Kale Kaleneshwara Murtinaha Kaleneshwara Murtina Jate Guna Vyatikare
Yata Purvan Prajayate Aishwaryam Parameshtyam Cha Tepi Dharma Vinirmitam Nishevya Punarayanti Guna Vyatikare Sati. Sinônimos: Adyaha, Criador, Senhor Brahma. Stira Sharanam, das manifestações imóveis e móveis. Yaha, aquele que. Veda Garbha, o receptáculo dos Vedas. Saha, juntamente com Rishbihi, os sábios. Yoga Ishwaraihi, com grandes yogis místicos. Kumara Adyahi, os Kumaras e outros. Siddhartha, com seres vivos perfeitos. Yoga Pravartakai, os autores do sistema Yoga. Veda Dristya, por causa da visão independente. Abhimanena, pelo equívoco. Nihishantena, não frutivas. Api, embora. Karmana, pelas atividades deles. Kartritvat, do sentido de ser o autor. Shagunam, possuindo qualidades espirituais. Brahma, Brahman. Purushan, personalidade de Deus. Purusha Rishabham, a primeira encarnação Purusha. Saha, ele. Samstriya, tendo alcançado. Punha, novamente. Kale, no momento. Kalena, pelo tempo. Ishwaramurtina, a manifestação do Senhor. Yate Guna Vyatikare, quando surge a interação dos modos. Yatha, como. Purvan, anteriormente. Pradyayate, nasce. Aishwaryam, opulência. Parameshtyam, real. Cha, e. Te, sábios. Api, também. Dharma, por suas atividades piedosas. Vinirmitam, produzidas. Nishevya, tendo desfrutado. Punaha, novamente. Ayanti, eles retornam. Guna Vyatikare Sati, quando ocorre a interação dos modos. Tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, que já consegui ouvir vocês dizendo Jai para Prabhupada. São 4 versos e a tradução deles está aqui. Minha querida mãe, pode ser que alguém adore a suprema personalidade de Deus com um interesse próprio especial. Mas, mesmo semideuses tais como o Senhor Brahma, grandes sábios tais como Sanat Kumara e grandes munis como Mariti, são obrigados a voltar ao mundo material no momento da criação. Quando começa a interação dos 3 modos da natureza, Brahma, que é o criador desta manifestação cósmica e que é pleno de conhecimento védico, e os grandes sábios, que são os autores do caminho espiritual e do sistema de yoga, voltam sob a influência do tempo. Eles são liberados por suas atividades não fruitivas, alcançam a primeira encarnação do Purusha, porém, no momento da criação,
eles voltam exatamente nas mesmas formas e posições que tinham anteriormente. Significado: todos sabem que Brahma se libera, mas ele não pode liberar seus devotos. Semideuses como Brahma e o Senhor Shiva não podem conceder liberação a nenhuma entidade viva. Como se confirma na Bhagavad Gita, somente aquele que se rende a Krishna, a suprema personalidade de Deus, pode libertar-se das garras de Maya. Brahma é chamado aqui de Adyahashtira Charanam. Ele é a entidade viva original, criada em primeiro lugar, e após o seu próprio nascimento, ele cria toda a manifestação cósmica. O Senhor Supremo lhe deu todas as instruções a respeito da criação. Aqui ele, Brahma, é chamado de Vedagarbha. Vedagarbha, que significa que ele conhece o propósito completo dos Vedas. Ele anda sempre acompanhado por grandes personalidades, tais como Mariti, Kashyapa, os 7 sábios, bem como por grandes yogis místicos, os Kumaras e muitas outras entidades vivas especialmente avançadas. Mas ele tem seu próprio interesse separado do Senhor. Bedadistriya quer dizer que Brahma às vezes se julga independente do Senhor Supremo. Julga-se uma das 3 encarnações igualmente independentes. Brahma encarrega-se da criação, Vishnu mantém, Rudra, Shiva destrói. Os 3 são tidos como encarnações do Senhor Supremo, encarregados dos 3 diferentes modos da natureza material, mas nenhum deles é independente da Suprema Personalidade de Deus. Beda Dristya ocorre porque Brahma tem uma leve tendência, a pensar que é tão independente como Rudra, como Shiva. Algumas vezes, Brahma pensa que é independente do Senhor Supremo. E o adorador também pensa que Brahma é independente. Por esse motivo, após a destruição deste mundo, quando outra vez ocorre a criação pela interação dos modos da natureza, Brahma volta. Embora Brahma alcance a Suprema Personalidade de Deus, como a primeira encarnação Purusha, o Mahavishnu, que é pleno de qualidades transcendentais, ele não pode permanecer no mundo espiritual. Note-se que a importância específica de sua volta, Brahma e os grandes rishis e o grande mestre do yoga, Shiva, não são entidades vivas comuns. Eles são poderosos, eles têm perfeições do yoga místico. Porém, mesmo assim, no entanto, contudo, entretanto, eles têm uma tendência de tentar tornar-se unos com o Supremo, em virtude do que são obrigados a voltar. No Srimad Bhagavatam aceita-se que, enquanto alguém pensar que é igual à Suprema Personalidade de Deus, não estará plenamente purificado ou bem-sucedido. Apesar de irem até o primeiro Purusha Avatara Mahavishnu, após a dissolução desta criação material, tais personalidades caem, voltam para a criação material. É um grande erro
da parte dos impersonalistas pensarem que o Senhor Supremo aparece dentro de um corpo material. E, portanto, não devemos meditar na forma do Supremo, mas devemos meditar, ao invés disso, em algo sem forma, dizem os impersonalistas. É um erro. E mesmo grandes yogis místicos ou grandes transcendentalistas resolutos também retornam quando ocorre a criação. Todas as entidades vivas, além dos impersonalistas e monistas, podem adotar diretamente o serviço devocional em plena consciência de Krishna e, assim, libertar-se desenvolvendo transcendental serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus. O serviço devocional desenvolve-se nos graus de pensar no Senhor Supremo como mestre, amigo, filho e, enfim, como amante. Essas distinções de variedades transcendentais deverão estar sempre presentes. Hare Krishna. Vamos lá, queridos e queridas, devotos e devotas do Senhor Krishna, minhas sinceras e humildes reverências. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chaksur Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Minha querida mãe, pode ser que alguém adore a Suprema Personalidade de Deus com um interesse próprio especial, mas mesmo semideuses tais como Brahma, os grandes sábios tais como Sanat Kumara, grandes munis como Mariti, são obrigados ao voltar ao mundo material novamente no momento da criação. Quando começa a interação dos três modos da natureza material, Brahma, que é o criador desta manifestação cósmica e que é pleno de conhecimento védico, e os grandes sábios, que são os autores do caminho espiritual e do sistema de yoga, voltam sob a influência do tempo. Eles são liberados por suas atividades não fruitivas, alcançam a primeira encarnação do Purusha, porém no momento da criação, eles voltam exatamente nas mesmas formas e posições que tinham anteriormente. Hare Krishna. Incrível como Śrīmad Bhagavatam é uma literatura assim tão impressionante e tão preciosa, não é? E como devemos ser gratos à sua divina graça, Srila Prabhupada, porque Srila Prabhupada, ele não só traduziu do sânscrito para o inglês e depois, através de suas obras, do sânscrito para todas as línguas do mundo. E ele, além de traduzir o verso de uma maneira mais inteligível, ele também nos traz significados que salvam a nossa vida. Por isso que devemos sempre dizer todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias a Srila Prabhupada. Neste caminho que estamos seguindo do verso 32, o verso começa dizendo que Kapila continua orientando a sua mãe, Devahuti, e hoje ele vem dizer sobre um perigo chamado independência espiritual. E também nos orientar como
devemos apreciar e buscar e nos render totalmente à glória da devoção pura. Meus irmãos, minhas irmãs, devotos e devotas, Śrīmad Bhagavata hoje, o Senhor Kapila Deva, que é o próprio Senhor Krishna, nos conduz a uma reflexão muito séria, muito profunda, e ele nos alerta, sabe, quando aparece aquele triângulozinho amarelo, com um ponto de exclamação no meio, devotos e devotas, e principalmente essa orientação de hoje é para aqueles que já estão, diríamos de certa forma, mandando, já estão indo num bom caminho, já são devotos, já conhecem a filosofia, já se renderam, já têm realizações, já são, inclusive, devotos e devotas avançados, mas Prabhupada sempre fala: cuidado, meus filhos e minhas filhas. Há um perigo a cada passo. Aqueles que vivem e convivem no mundo material não podem vacilar o pé. Tem que estar sempre atentos. O perigo da falsa independência diante de Deus. É algo surpreendente o que Kapila Deva nos revela. Ele diz que nem mesmo os maiores seres desse universo material, olha, Senhor Brahma, Kumaras, os grandes yogis, Siddhas, nem mesmo eles conseguem permanecer eternamente livres se houver em seus corações um resquíciozinho, um leve traço do desejo de existir separadamente da suprema personalidade de Deus. Hashtag uau! Isso é impressionante. Isso é extremamente significativo para nós. Porque a nossa mente, ela é prática e nós somos como crianças aprendendo como viver nesse mundo. Aprendemos coisas básicas quando somos crianças, como andar, por exemplo, falar, comer, fazer pipi no piniquinho. Depois vamos crescendo, olha, onde tem o perigo, onde eu posso pôr o dedo, onde eu não posso. E espiritualmente, também, nós somos nenezinhos, crianças, adolescentes, adultos irreverentes, até que possamos atingir um grau de maturidade para sermos assim, considerados sábios espiritualmente, que já é assim, algo muito avançado. E é exatamente através desses sábios e do exemplo deles hoje que nós estamos aprendendo. Porque nós temos a tendência de achar que o problema da espiritualidade, do nosso avanço, eles estão ali nos pecados grosseiros, naqueles desejos materiais mais evidentes, nas paixões inferiores. Ah, eu parei de comer carne,
de fazer sexo ilícito, jogos de azar, de me intoxicar. Claro, esses são nossos votos, nossas promessas, mas cá entre nós, esse é o básico do básico. Ou seja, o devoto e a devota deixam de realizar esses erros tão grosseiros, mas isso é o mínimo, que nem deve causar em nós esforço. É um hábito. Então, se ficarmos pensando, eu não posso olhar para aquela mulher, eu não posso olhar para aquele homem, eu não posso... São pecados grosseiros, são coisas assim, realmente, que nem deveriam passar pela nossa cabeça e nem perder tempo com esse tipo de situação. O Bhagavatam vai muito mais fundo. O verdadeiro problema da alma é a falsa ideia de independência. Porque, afinal, é por isso que nós estamos aqui. É porque nós, em algum grau, desejamos essa independência. Desejamos não ser assim, 100% rendidos a Shri Krishna. Fala assim, não, eu sou rendido a Krishna, mas assim, eu quero ter o meu espaçozinho, sabe? Quando você é adolescente, e aí você começa a falar, não, eu quero ter a chave do meu quarto, e eu quero ter a minha liberdade, eu quero ter coisas ali minhas. Por que às vezes os pais nos perturbam quando somos mais jovens, né? E segundo os jovens de hoje, né, os pais invadem os seus espaços, porque os pais sabem que há perigo. Hoje nós estamos vendo aí na mídia, e às vezes até próximo de nós, nas nossas famílias inclusive, filhos de amigos, jovens que são assim arrebatados, né, pela liberdade que tem de ficar sozinho no quarto, de acionar redes sociais secretas. Então, o Srimad Bhagavatam hoje fala assim, que um leve traço de desejo de existir separadamente. Não está falando assim, não, se você comer carne, se você praticar sexo ilícito. Não, esse é o básico. Você já é um devoto, você já vai ao templo, você já canta suas 16 voltas, você já recebeu suas iniciações, você está bem, você está num caminho puro, santo, mas se lá no fundinho do seu coração brotar um pequeno, leve traço de desejo de ser independente da suprema personalidade de Deus. É isso que ele está dizendo. Kapila Deva declara: Beda Drishyabhimanena, concepção de separatividade. Toda a existência material começa quando a alma deseja existir separada de Krishna. A alma está muito bem, obrigado, feliz, adorando ao Senhor. Quando nós ouvimos dizer, pensar sempre em Krishna. Eu estou olhando para Krishna, é por isso que eu estou olhando para cima aqui. Quando você pensa em Krishna, sempre se lembra de Krishna e nunca se esquece de Krishna. E ao mesmo tempo você está oferecendo devoção, amor, serviço
a Krishna 24 horas por dia. Você está liberado, protegido, amparado por sua graça. Mas se você tiver um leve resquício de existir em algum momento separado de Krishna, aí você comete um erro grave. Outro dia um devoto me perguntou assim, mas eu estou oferecendo, né, os alimentos, faço a praçada, canto os mantras, tudo bonitinho. Mas às vezes tem alguma coisa assim que não dá para oferecer para Krishna. Aí eu fiquei pensando assim, bom, peraí. Se não dá para oferecer para Krishna, você nem tem que preparar. Se Krishna não come, você também não come. Porque se você sabe que você deve comer somente aquilo que resta, que sobra, que é transformado em misericórdia, depois da satisfação de Krishna, acabou o problema. Sabe, eu acho que a gente tem que entender que a consciência de Krishna e os ensinamentos que Srila Prabhupada trouxe para a gente são transcendentais. Eles são extremamente fáceis de serem cumpridos. Por quê? Porque ele, como um pai amoroso, Srila Prabhupada, ele simplesmente, antes de sair para trabalhar, ele deixou aquela listinha em cima da mesa. Olha, seu café da manhã está em cima da cama, seu uniforme está lavado, passado, engomado. Não, seu café da manhã está em cima da mesa, seu uniforme está em cima da cama, tem suco na geladeira, 10 horas você faz isso, 11 horas você faz aquilo. Entendeu? Mamãe está voltando meio-dia para a gente almoçar, não se preocupe, o telefone da vovó está gravado do lado da... É assim que Srila Prabhupada nos fez conscientes de Krishna. Ele deixou a receita do bolo e ainda falou, agora só está faltando a cereja do bolo. E onde está a cereja do bolo? É a sua devoção. Então você pega o bolo pronto que eu estou te dando e se coloque no centro dele como a cereja. Aí a obra se faz completa. Por quê? Porque é impressionante ouvirmos o Śrīmad Bhagavatam falar que até mesmo o Senhor Brahma retorna ao mundo material devido à ocorrência de um resquício de desejo de se tornar ou viver independente do Senhor. Uau! Ele é o receptáculo do conhecimento védico. Veda Garbha. Ele recebe diretamente do Senhor Supremo o conhecimento da criação universal. Ele convive com os Kumaras, com Mariti, com Kashyapa, com grandes mestres do yoga, e mesmo assim o Śrīmad Bhagavatam mostra que Brahma possui um traço sutil da identificação de ser independente. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada comenta: enquanto alguém pensar que é igual à Suprema Personalidade de Deus, não estará purificado o perigo do orgulho espiritual. Por quê? Veja bem, o materialista, ele age, pensa como um desfrutador. Mas o espiritualista, se ele deixa o orgulho subir ao seu coração, ele vai pensar, não, eu sou Deus. Quando você escuta Prabhupada dizendo que nós somos partes e parcelas de Deus, que nós somos Satit Ananda, como meu Gurudeva fala,
Krishna é Satit Ananda e nós somos Satit Anandinhos. Tudo isso pode realmente causar um orgulho em nossos corações. Bom, então eu sou um deusinho. E o Bhagavatam afirma que ambos permanecem presos ao círculo material. Mesmo o grande espiritualista se deixar pensar que ele é Deus, e o materialista que só pensa em desfrute, estarão presos no ciclo material. Roda de Sansara. Pode até subir para planetas superiores, vai cair novamente. Pode até adquirir bons karmas. Quando acabar o crédito karma positivo, pumba, volta novamente. Isso é chamado de ego espiritual, que é mais perigoso do que o ego material. Quando nós progredimos em consciência de Krishna, significa que nós aprendemos a filosofia, memorizamos versos, que somos reconhecidos, adquirimos seguidores, desenvolvemos austeridades. Há o perigo a cada passo, diz Prabhupada. E não é só os passos de caminhar no mundo material, na ilusão de Maya. Mesmo quando nós vamos progredindo enquanto pessoas avançadas espiritualmente, temos que ter consciência plena da nossa posição. Não é porque sabemos bastante de filosofia, que falamos versos pelos cotovelos, que temos reconhecimento, que temos pessoas que nos seguem, que somos austeros, mas ali, internamente, sutilmente, tem um egozinho que vai se inflando. Prabhupada dizia sempre isso. Cuidado, há um perigo em cada passo, mesmo que esse passo seja os passos do crescimento e do avanço espiritual. Nunca devemos deixar que essa armadilha perigosa, porque assim, o ego grosseiro é fácil de identificar, mas aquele ego lá refinadinho, não é? Que vai surgindo daquele apego. Mesmo o serviço devocional, nós sabemos que pode causar, né, apego. Por isso que Prabhupada falava com muita sabedoria, é serviço devocional puro, serviço devocional sem mácula. Porque você pode ser um sannyasa, você pode ser membro do GBC, você pode ser o líder espiritual de todo mundo, se você não for uma pessoa completamente rendida e que saiba que tudo que está acontecendo, que tudo que você está aprendendo, falando, dizendo, sentindo, vem de Krishna. E é para Ele que nós fazemos, pode começar a inflar. O perigo e o alerta acendem uma luz no seu painel. Alguém pode cantar Hare Krishna e desejar ser admirado. Pode pregar e desejar controle. Pode estudar muito e ainda ter vontade de competir com devotos. Por isso Kapila Deva está dando esse ensinamento tão forte.
Ele está falando já numa fase de maturidade espiritual. E ele traz e fala sobre a manifestação do tempo na vida dos devotos, na alma espiritual. Kalena Ishuramurtina, o tempo é uma manifestação do Senhor. Tudo neste mundo está sendo consumido. Agora mesmo o tempo está consumindo as nossas vidas. Você, meu irmão, que é tão bonito, você, minha irmã, que é tão linda, a sua beleza nesse momento está diminuindo um pouquinho por conta do tempo. Você que ainda é um jovem, você que ainda é um jovem senhor, uma jovem senhora, acaba de ficar um pouquinho mais velho. Nós já estamos com 48 minutos depois das 8 horas. 8 horas mais 50 minutos, mais ou menos, você já envelheceu 50 minutos do tempo que restava para a sua vida. O tempo consome tudo, impérios, riqueza, conhecimento material, fama, poder, ao ponto de o Srimad Bhagavatam nos trazer hoje que até Brahma foi alcançado pelo tempo. Srila Prabhupada descreveu que após a dissolução cósmica, Brahma entra novamente em Mahavishnu. Mas quando a criação começa, ele retorna novamente à sua função cósmica. E não está falando que isso é um privilégio, não. Está falando que ele volta devido a um resquício ainda de desejo de independência. Elevação material, mesmo em nível cósmico, não é perfeição eterna. Sua Santidade Radhanath Swami comenta frequentemente em suas aulas que qualquer coisa que não esteja conectada ao amor por Krishna, ele será eventualmente levado pelo tempo. Essa frase resume perfeitamente o espírito destes versos. O tempo destrói tudo que é separado de Krishna. É claro que quando nós falamos de grandes sábios, de devotos que atingiram a perfeição e que aqui, aconselhado por Paravyoma Prabhu, esses desejos sutis que o próprio Senhor Brahma teve e os outros sábios, é um arranjo de Krishna, obviamente, para eles voltarem ao mundo material, para executarem diferentes missões. Mas o caráter pedagógico do Srimad Bhagavatam e do verso proposto para hoje está dizendo, olha, fica esperto você, porque se isso acontece com eles, pode acontecer conosco. Porque, na verdade, mesmo que o Senhor faça um arranjo para que, através desses desejos, eles voltem para executarem as suas missões, o que acontece? Existe o livre-arbítrio também. E eles estão respaldados por Krishna, por serem servos eternos e por estarem em missão. Mas e nós? E a alma condicionada? E o ser humano comum?
O tempo destrói tudo que é separado por Krishna. Por isso tem que haver esse amálgama da nossa alma com a alma suprema. Por isso que nós não podemos desligar nem um minuto. Por isso que nós temos que aprender como vamos nos render 100%. Por isso que nós temos que estar dedicados ao serviço devocional puro, imaculado. Nem mesmo os planetas superiores são permanentes. No Bhagavad Gita, Krishna afirma: do planeta mais elevado até o mais baixo, todos são lugares de repetidos nascimentos e mortes. Ainda mais num momento que nós vivemos no nosso mundo, onde a dita civilização moderna vive obcecada por ascensão. Como nós estamos numa visão equivocada, como aquela cena, não é? Da árvore, da figueira de Bengala, que reflete no lago sereno. Então, as pessoas hoje no mundo material, elas estão olhando para uma situação de inversão. Ou seja, quanto mais olhamos para a imagem invertida daquilo que é real e daquilo que é bom, vamos afundar mais. Ou seja, quanto mais a pessoa pensa em ascensão financeira, social, intelectual e tecnológica, ela está se afundando. Ela está afundando. Então, o Bhagavatam pergunta: você quer ascender para onde? Você está iludido com a energia material? E você está buscando ascensão de objetos materiais impermanentes? Não. O devoto, ele não cai nesse erro. Se não houver um despertar de amor por Krishna, toda a ascensão que um ser humano consegue nesse mundo material, ele tem um objetivo só: a queda. Como dizia as avós, né? Quanto mais alto o voo, maior o tombo. E Prabhupada, como sempre, ele pisa e repisa a questão do impersonalismo, né? Uma espécie de impersonalismo que pode até aparecer sutilmente no coração de grandes devotos. Srila Prabhupada enfatiza no comentário que muitos grandes yogis retornam ao mundo material porque consideram a forma do Senhor material. Se pensarem assim, a verdade suprema não tem uma forma, Krishna é uma manifestação temporária, no final todos se tornam um, assinou o decreto de queda. Mas o Bhagavatam rejeita completamente essa ideia. Claro, para nós está claro, Krishna nunca foi e nunca será material. Ele mesmo declarou que o corpo dele era transcendental. E o devoto nunca quer se tornar Deus, porque o devoto, o desejo do devoto deve ser, e sempre deve ser, amar a Deus acima de todas as coisas.
Serviço devocional, sim. Serviço devocional é eterno, extraordinário. O serviço devocional, como o Prabhupada explica no final do comentário, concluindo, né, toda essa narrativa e todo esse alerta de Kapila Deva, o serviço devocional desenvolve-se em variedades eternas. Foi muito bem explicado ontem pela mãe Sudarangi. As várias formas que nossa alma tem de amar a Krishna, né? Servo, amigo, filho, amante. Isso significa que a individualidade não é destruída na perfeição espiritual. Muito pelo contrário, ela é purificada. Bhaktivinoda Thakura, ele escreveu assim: a constituição eterna da alma é ser serva de Krishna. Então, assim, nós temos uma constituição eterna da nossa alma. Ela é para isso, para amar a Krishna. Mas houve aí um pequeno desvio de nossa parte, sentimos um desejo de desfrutar também, né, da energia material, caímos nesse mundo, nos tornamos aqui almas condicionadas, aí vem o corpo, nos identificamos com o corpo, aí vem as inúmeras ilusões do mundo material, aí ficamos contemplando o mundo material, aí vamos nos frustrando. O que importa é que nós entendamos que não temos que conquistar Deus. O objetivo nunca é conquistar Deus, nem a sua opulência, nem as suas energias. Muito pelo contrário, é nos rendermos a Ele e nos tornarmos dignos de servi-lo. Digno de servi-lo. Essa é a perfeição da vida. Esses versos nos convidam então à humildade verdadeira. E aqui alguns lembretes. Vamos examinar o nosso coração neste momento. Quando estamos servindo Krishna, realmente não deixamos a busca de reconhecimento entrar junto? Quando nós estamos agradando a Krishna, queremos agradar a Krishna de uma maneira pura ou também queremos ser admirados por outros? Será que nós conseguimos receber, compreender, analisar que quanto mais a nossa espiritualidade se afina, melhora, aumenta, mais humilde nós somos? E também quando estamos servindo, será que nós estamos correndo o risco de deixar o desejo de controle? Nosso espírito de serviço está livre do espírito do desejo de controle? Então, o avanço espiritual não se mede apenas por conhecimento, mas por submissão amorosa ao Senhor. Quanto mais avançamos espiritualmente, mais nos tornamos dependentes de Krishna. Quanto mais avançamos espiritualmente, mais dependente de Krishna devemos nos sentir. Isso é um sintoma real de avanço. Kapila Deva, então, hoje nos ensinou que
ninguém que habita o mundo material sem eterna devoção pura vai deixar de correr um risco de se enredar nesse mundo material. Mas aquele simples devoto que humildemente canta os santos nomes, amparados pela pedagogia de Shri Krishna Chaitanya, esse sim pode alcançar aquilo que é o objetivo da perfeição, que é amar a Krishna eternamente. Krishna nunca é conquistado por poder, nem por especulação, nem por orgulho espiritual. Krishna é conquistado através do nosso amor humilde. E aqui, só para encerrar, também devemos fazer uma breve reflexão sobre como alcançamos, né, esse amor humilde e puro por Krishna. Isso não é artificial, o coração precisa de purificação. Gradualmente, através de serviço devocional puro, através de um processo, né, de um processo realmente simples, mas totalmente eficaz. Krishna, situado no nosso coração, ele limpa os desejos materiais daqueles que estão ouvindo incessantemente sobre ele. Srila Prabhupada nos garantiu que devemos ouvir diariamente Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, que devemos ouvir os conselhos e os ensinamentos dos devotos puros, que devemos estar sempre nos kirtanas. Coração é moldado por aquilo que ouvimos constantemente. Além de ouvir, cantar sinceramente o santo nome. Chaitanya Mahaprabhu ensinou que nesta era o principal processo espiritual é o canto do santo nome. Depois de termos ouvido, de termos aprendido, falamos e cantamos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Não é material, Krishna está presente no seu santo nome. É um momento que temos uma particular reunião com Krishna. O que acontece? Porque assim, eu me dedico tanto, assim, mas eu não consigo sentir, assim, que eu estou próximo de Krishna, que... Claro que sim, quando nós estamos cantando o santo nome, é um particular, é você e ele. É um encontro diário com Krishna. É ali 2 horas, 2h30, dependendo da sua velocidade, que você vai. Não é? Você vai ter com Krishna. Quando o coração chora por Krishna, o santo nome se revela com sua doçura. Também o serviço aos devotos, serviço prático, não é? Limpar, cozinhar, distribuir livros, ajudar, ouvir, aceitar correção, tudo isso transforma nosso coração. O serviço devoto é a porta de entrada para o serviço puro a Krishna. Também desenvolvendo humildade verdadeira, mais humilde que a palha na rua, mais tolerante que a árvore.
Humildade não significa baixa autoestima. Humildade significa reconhecer que Krishna é o centro, que eu sou eternamente servo, que tudo depende da misericórdia dele na minha vida. E, obviamente, né, um dos maiores e melhores conselhos para que a gente consiga realizar tudo isso é a associação com os devotos, né? Porque a consciência, ela pode ser corrompida, né? Tem aquele ditado que diz, né? Diga-me com quem andas que te direi quem és, né? Então, a associação material fortalece o desejo material. A associação espiritual fortalece a nossa devoção, né? Toda esta Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna baseia-se em associação. Palavras de Srila Prabhupada. Toda esta Sociedade para a Consciência de Krishna baseia-se em associação. Quando estamos convivendo com devotos sinceros, aprendemos serviço, aprendemos simplicidade, aprendemos dependência de Krishna, aprendemos os processos, aprendemos os rituais, aprendemos adoração, aprendemos todo o processo do serviço devocional. E acabamos que nos inserimos e quando você menos percebe, você já está prestando serviço devocional. Simples devoto que humildemente canta os santos nomes do Senhor pode alcançar aquilo que às vezes grandes yogis não alcançaram. Krishna é conquistado pelo amor humilde. E esse amor nasce de ouvir, de cantar, de servir, de abandonar o falso ego e permanecer sempre em associação santa. Por isso, a nossa oração deve ser: Senhor, não queremos ser grandes, nem admirados, muito menos independentes. Te pedimos humildemente que permita que nos tornemos servos dos teus servos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, queridos devotos, queridas devotas, vamos finalizar a nossa meditação dos versos, na verdade, que são 4 que lemos hoje, que disse: minha querida mãe, Kapila Deva, falando para Devahuti, pode ser que alguém adore a Suprema Personalidade de Deus com um interesse próprio especial, mas mesmo semideuses, tais como Brahma, grandes sábios, tais como Sanat Kumara, grandes munis como Mariti, são obrigados a voltar ao mundo material novamente no momento da criação. Quando começa a interação dos 3 modos da natureza material, Brahma, que é o criador dessa manifestação cósmica e que é pleno de conhecimento védico, os grandes sábios, que são autores do caminho espiritual e do sistema de yoga, voltam sob a influência do fator tempo. Eles são liberados por suas atividades não fruitivas e alcançaram a primeira encarnação do Purusha. Porém, no momento da criação, eles voltam exatamente nas mesmas formas e posições que tinham anteriormente. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Minhas reverências novamente a todos que estiveram aqui com a gente. Vamos dar uma repassadinha para ver se a gente não esqueceu de ninguém. Prabhu Paravioma, Hare Krishna. Otávio Daniel, Hare Krishna. Fernando Araújo, Hare Krishna. Mãe Sudarangue, Hare Krishna. Marcelo Magalhães, Hari Darshana Prabhu, Hare Krishna. Harinath Swami, Hare Krishna. Fernando Araújo,
que Marcelo Magalhães, eu já falei. Aí tivemos aqui a ajuda do Paravyama Prabhu, né? Claro, lembrando que os desejos sutis do Senhor Brahma e de outros sábios podem ser um arranjo de Krishna para eles voltarem ao mundo material para executarem diferentes missões. É um Guna Avatara, né? O Brahma. Porque o Senhor Brahma também é considerado um devoto puro. Adorar a Krishna na forma do Nama Avatara, isso mesmo, Marcelo Magalhães, muito obrigado. Aqui, Fernando Araújo está fazendo uma ponderação a respeito da... Vamos ver. Cadê você? Não estou conseguindo ler aqui, ele está saindo. No começo da palestra, o senhor deu como exemplo, jovens serem dependentes do pai. Isso é ruim, porque já está difícil o mercado de trabalho. Juventude não quer mais trabalhar. Amanhã, resultado, desemprego entre os jovens é alto. Primeiro emprego, recém-formado, sem experiência, está difícil. Olha, Fernando, na verdade, assim, entendi a sua colocação, mas a ideia do exemplo que eu dei, dessa analogia, é porque, assim, quando a criança é pequena, quando ela ainda não tem maturidade e nem é o momento dela se virar sozinha, os pais, eles promovem essa comodidade, né, como eu disse, de deixar, e eu estava relacionando isso às nossas vidas nesse mundo material e aquilo que Srila Prabhupada fez por nós. Porque é uma maneira carinhosa de lembrar, né, que eu não tenho grande conhecimento, né, de todas as Gaudias e de todos os outros processos, mas quando Prabhupada ele reúne seus discípulos e ele realmente cria a ISKCON, ele fez, foi isso que eu quis dizer, que ele fez exatamente como um pai faz com seus filhos que ainda não têm maturidade suficiente para ter essa vida, como você disse, né, assim, de que os jovens, claro, em determinada idade, eles têm que cuidar da própria vida, eles têm que ter realmente atitude, né? Senão vai influenciar no mercado de trabalho, porque eles não vão saber agir, né? Como que seus pais tivessem que fazer tudo por eles. Não foi por aí. Desculpa o que eu quis dizer. O que eu quis dizer é comparar aquela criança pequena, que a mãe, às vezes, que vai sair, precisa ir em algum lugar, ela deixa tudo organizado. E para nós isso está acontecendo. Porque, assim, a gente sabe o que fazer, porque Prabhupada ensinou e deixou tudo prontinho. Então, você acorda, canta 16 voltas, aí você assiste o Mangalarati, aí você, dentro do Mangalarati também, ele deixou as orações, Nirishinradeva, Tulasi Maharani, e assim por diante. Então, assim, os festivais, né, até o corpo governamental, né? Então, assim, deixou tudo bonitinho. Ó, quando eu me for, vocês fazem isso que vai dar certo. Essa que foi a minha ideia, né? Não tô salientando positivamente, né, desses nem tão crianças, assim, já jovens que acabam se valendo, né, de uma vida folgada, né? Aí depois fica um adulto aí realmente abobado, né? Não, isso não foi a minha ideia, não. Me perdoa se eu fiz você pensar assim. Aqui Haridash está avisando que todos os dias, de domingo a domingo, às 16 horas, também temos a leitura do Shri Chaitanya Charitamrita
no canal Mayapur TV Brasil. E que domingo ele vai cozinhar no Festival do Templo. Então, assim, quem for do Rio de Janeiro e perder o Festival do Templo da ISKCON Rio, já sabe que não vai entrar no céu. Porque quando Haridarshana ele cozinha no festival, é praçada de primeira qualidade. E acredito que é o dia também que Sua Santidade Chandramukha Swami vai estar lá, né? No festival. Então, que bom. Fico feliz que meu guru vai ter uma praçada de primeira para honrar nesse domingo. Hare Krishna, Adilila, sempre com a gente, Adilila. Essa última fala de Srila Prabhupada da Associação com Devotos, Sanatana Dharma trouxe do curso do Bhakti Vaibhava. Haridarshana, verdade, né? A gente tem aprendido muito lá no curso. E é muito importante, né? Muito importante mesmo a gente ficar antenado, né, nas palavras de Srila Prabhupada. Porque Srila Prabhupada é um desses, assim como o Brahma. Porque assim, não havia necessidade de Srila Prabhupada estar aqui no mundo material. Mas ele veio cumprir uma missão, não é? Então, é óbvio que muitos associados eternos do Senhor Krishna, eles vêm para o mundo material para cumprirem a sua parte na missão do próprio Krishna. Assim também como no mundo espiritual e como os semideuses que estão ajudando na organização, na administração. Mas devemos entender também o caráter pedagógico do verso, né, que está falando para nós, né, que, exceto raras exceções, aqui ainda não somos devotos puros e que devemos entender, então, que a cada passo há um perigo. Mãe Sundarang sempre carinhosa, uma lady, está dizendo gratidão pela aula, reflexões muito profundas. Eu tenho me inspirado em vocês, Mãe Sundarang. É muito difícil, né? Assim, a gente pregar, né? Assim, para devotos tão preparados, né? Porque esse canal realmente do Facebook da ISKCON Rio é assim, um dos canais mais transcendentais do planeta, né? E sim, Júlio Deva Ki Jai. Um abraço, Júlio Maharaj. Um beijo no seu coração também. Júlio, faz tempo que a gente não se vê, hein? Preciso conseguir estar aí com vocês. Um dia eu quero ser igual a Mãe Sundarang, que não perde um festival no Brasil e no mundo. Qualquer lugar que tenha bênçãos de Krishna, a hora que você vê, Mãe Sundarang está lá. Muito bem, acho que estou me estendendo muito, né? 9h21. Acho que já dei uma olhada aqui, vi todos os comentários. E que a graça de Shri Krishna invada os nossos corações. Já estamos na quinta-feira. Temos aí um final de semana bem repleto, né? De belas atividades na consciência de Krishna. Sejam todos, então, sempre bem-vindos a ISKCON Rio. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos devotos e devotas reunidos. Haribo! Gauranga!